Violência nas escolas. GDF reforça a segurança nos colégios com mais 180 policiais militares. Protesto. Manifestantes bloqueiam o trânsito na estrutural contra derrubadas da AGFIS. Mais um provável feminicídio. Mulher é assassinada na própria casa e namorado é o principal suspeito. E mais, Brasil vai perder a certificação de país livre do sarampo. Boa noite, eu sou a Carolina Vilela e o Band Cidade Segunda Edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. O governador Ebanez Rocha determinou o reforço no policiamento das escolas da rede pública. A atuação imediata será feita por mais 180 militares em diferentes unidades. O repórter Rodrigo Miranda está na Secretaria de Segurança Pública e tem mais informações ao vivo. Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade Segunda Edição. Esses 180 policiais vão se somar aos policiais, aos agentes do batalhão escolar. E aí eles vão atuar aqui nas escolas do Distrito Federal. Só que não foi definida em quais escolas eles vão atuar. Não foi definido, né, no caso. E isso vai ser definido numa reunião hoje à noite entre a Polícia Militar, esses 180 policiais, também a Secretaria de Segurança Pública. E devem ser escolhidas as escolas com maior índice de violência ali na região, não dentro da escola, mas nas proximidades também. Tudo vai ser levado em consideração para definir quais escolas vão ser escolhidas. O que já sabemos é que cerca de 50 colégios aqui no Distrito Federal devem ser beneficiados com esse reforço policial. Eles devem atuar da seguinte forma: em dupla e ali no portão da escola, nos arredores, garantindo a segurança de todos que passam pela região. O Serviço de Inteligência aqui do Distrito Federal já identificou 11 pessoas acusadas de forjar ameaças aí de atentados em escolas aqui do Distrito Federal. Eles podem responder por crimes, por exemplo, de ameaça e aí podem ser presos também. Uma série de complicações. A polícia está investigando essas pessoas e mais pessoas envolvidas. O objetivo é acabar com os boatos que estão aterrorizando a população aqui do Distrito Federal, aí principalmente os pais e alunos aqui da capital do país. E também trazer uma maior segurança, uma sensação de paz para quem vai às aulas e não esse clima de insegurança que vem tomando conta aí nos últimos dias. Carol. É isso mesmo, Rodrigo. O que não dá é para que esses boatos, continuem assustando os pais e alunos das escolas públicas. Tomara que a iniciativa dê certo. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. A Agência Reguladora de Águas, a ADASA, anunciou hoje os critérios para aproveitamento de água em casas e prédios. Quem reutilizar água do banho ou da louça, por exemplo, vai poder ter desconto de até 15% no IPTU. Que a água é um bem precioso, aprendemos muito bem. Foram 2 anos de racionamento, de 2016 a 2018. Um passado que nos forçou a tomar medidas para evitar que o recurso falte no presente e no futuro. Uma dessas medidas foi anunciada pela Agência Reguladora de Águas nesta quarta-feira. A ADASA publicou a resolução que define os critérios para a instalação do sistema de aproveitamento da água em casas e prédios residenciais. São ações extremamente importantes para que a gente possa manter a quantidade de água que a gente tem disponível por mais tempo. Na verdade, ao fazer isso, cada indivíduo está economizando água que de outra forma ele teria que buscar na CAESB ou em córregos ou alguma coisa assim. As regras valem para o aproveitamento da chuva e da água cinza, ou seja, aquela usada para lavar louças, roupas ou tomar banho. Hoje, mais de 200 prédios em Brasília já utilizam o sistema. Os tratamentos que são recomendados, tanto para o tratamento de águas cinzas como de água de chuva, eles são tratamentos confiáveis. Eles foram examinados segundo as normas do Ministério da Saúde e de outras legislações. Então, as pessoas que seguirem as regras adequadamente, que fizerem a instalação do sistema predial
de água não potável que está prevista na nossa resolução, elas podem ficar tranquilas porque isso foi testado, a DASA fez um convênio com a UNB, foram feitos muitos estudos e são regras reconhecidas internacionalmente. A resolução da DASA prevê ainda incentivo fiscal para quem decidir instalar o sistema de aproveitamento da água da chuva ou ainda reutilizar as águas cinzas. É o chamado IPTU verde, com descontos de 5% a 15%. A medida ainda está em fase de regulamentação. A implementação do sistema deverá seguir as regras da DASA e tudo será vistoriado previamente pela CAESB. Além disso, o síndico responsável pelo prédio ou o dono da casa deve apresentar as análises da qualidade da água periodicamente. Os passageiros de Ceilândia receberam o reforço de 2 novas linhas de ônibus. Apesar da mudança atender a pedidos dos próprios moradores, as alterações não agradaram a alguns passageiros. Eles reclamam da demora e da superlotação. Mais de 9 horas da manhã e as paradas em Ceilândia lotadas. Passageiros contam no relógio quanto tempo estão esperando os ônibus passarem. Fica 2 horas e não passa o ônibus. E quando vem parecendo aquele tumulto de gente imprensando. Já tem uns 20 minutos, estava olhando ali do meu trabalho e não passa. Quem acaba ficando prejudicado é a população, né, que depende do transporte público. Está bastante complicado. Essa demora para pegar transporte público na maior região do Distrito Federal tem uma explicação. Desde o último sábado, 3 linhas que saem do Penorte ou do Setoró com destino a Taguatinga e Águas Claras foram extintas. Os passageiros reclamam ainda que com essa reorganização, os ônibus já chegam no centro de Ceilândia lotados. E os idosos é pior, né? Porque entra pela frente, muito cheio, a gente tem que ficar na frente lá esperando, em pé. Sempre vai em pé porque não dá para ir sentada. De acordo com o DF-Trans, as mudanças no transporte público que atende os moradores de Ceilândia foram feitas a partir de estudos realizados por técnicos. Atualmente, 250 linhas circulam na região. Dia tumultuado na estrutural. Manifestantes incendiaram pneus e madeiras hoje pela manhã durante um protesto contra a derrubada de casas no setor de Chácaras Santa Luzia. Queimando pneus e madeiras, o movimento bloqueou a pista norte no sentido plano piloto próximo à segunda passarela da estrutural. Depois de mais de 1 hora de negociação, o local foi liberado. O protesto, feito por 40 pessoas, era contra uma operação de derrubada de 350 barracos considerados irregulares. As estruturas ficam no setor de Chácara Santa Luzia. Segundo a Secretaria de Ordem Pública e Social, a operação vai continuar até o fim desta semana. Ainda segundo o governo, essas estruturas foram levantadas no fim de dezembro e os moradores não foram cadastrados na lista da CODAB. Completou dizendo que todos os invasores foram notificados com antecedência sobre a operação. Nesta quarta-feira, os trabalhos da CIOPS entrou no 2º dia. O serviço conta com o apoio de policiais especializados como BOP, Patamo, Rotam e Polícia Montada. Trânsito complicado no Lago Sul, no setor de Mansões Dom Bosco. 2 caminhões bateram por volta de 1 da tarde. A batida foi na altura da QI 17. O motorista do caminhão azul ficou ferido e foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Hospital de Base. Ele estava consciente, orientado e estável. O Corpo de Bombeiros isolou uma das faixas, o que gerou engarrafamento. Apesar do susto, o motorista do outro caminhão não se feriu. E uma mulher foi atropelada por um caminhão na faixa de pedestres, nas proximidades do Jardim Botânico. A mulher de 83 anos foi identificada pelo Corpo de Bombeiros como Neuci Vasques Barbosa. Ela precisou ser entubada e foi transportada de helicóptero para o Instituto Hospital de Base. Agora vamos acompanhar como está o trânsito na volta para casa hoje. A gente começa aqui, ó, pelo telão aqui na ponte JK. Vamos ver como é que está o trânsito por ali. Trânsito um pouquinho engarrafado ali mais para o meio. O trânsito começa a ficar pesado na ponte JK, sentido Lago Sul. Agora a gente vai ali para Épia Norte, sentido quem vai para o Sobradinho, Varjão e Lago Norte. Trânsito tranquilo por ali, viu? Dá para voltar para casa com calma. Vamos então agora para EPTG ali no acesso ao Guará. Trânsito um pouquinho complicado ali para quem está seguindo para o Guará, naquela marginal ali também, ali embaixo do viaduto.
Agora a gente vai para o Eixão Sul, encerrar nosso giro na altura da quadra 212. Trânsito tranquilo, volta para casa tranquila aí quem pega o Eixão Sul, tanto para quem vai para a área norte quanto quem vai aqui pela área sul. Ontem nós demos a notícia do homem que foi detido pela PM depois de ser flagrado por câmeras de segurança arreando carros em quadras da Asa Norte. Ele foi levado à 2ª DP, mas não ficou preso. Com sinais de transtorno psiquiátrico, ele foi encaminhado para internação no Centro de Atenção Psicossocial da região administrativa. Esse é o assunto de hoje de Cláudio Humberto. Chamar o Brasil de país da impunidade já virou uma coisa cansativa, mas não há como evitar isso. E a impunidade cada vez se sofistica mais. Ganhou grande reforço nas audiências de custódia, para onde são levados todos os detidos pela polícia, inclusive em flagrante, que tem 24 horas para apresentar o bandido a um juiz. Segundo policiais, mais de 75% dos presos são soltos nessas audiências de custódia. Quando o sujeito é preso agora, não sai apenas barato, sai de graça. Caso do meliante com várias passagens pela polícia, inclusive por dano ao patrimônio e ato obsceno, que estava em prisão domiciliar, mas foi preso na rua, se divertindo na atividade de danificar carros, amassando-os com pedradas, riscando, cortando pneus. Preso, ele não esquentou a cabeça, porque não esquentaria o lugar, porque foi logo solto. Vivendo em um país que se comporta dessa maneira perante os seus cidadãos, deixando-os absolutamente desprotegidos da ação de bandidos, só falta mesmo descriminalizar o assassinato. E parece que não falta muito para isso. Prestes a completar 59 anos, a capital amarga uma triste realidade, a desigualdade. Uma pesquisa da Codeplan revelou que a renda domiciliar no plano piloto é 6 vezes maior do que a dos moradores do Varjão, por exemplo. Foram realizadas quase 22 mil entrevistas em domicílios do Distrito Federal. De acordo com os dados, a alfabetização dos moradores do DF é de quase 100%. 96,8% da população com 5 anos ou mais declarou saber ler e escrever. Além disso, 49,1% das pessoas em idade escolar responderam que frequentam escola pública. Os dados também mostram que a desigualdade social persiste no DF. Nas cidades de alta renda, como Plano Piloto e Lago Sul, 76,8% da população com mais de 25 anos tem curso superior completo. Já nas regiões de baixa renda, como Estrutural e Itapuã, esse número cai para 9,9%. Nesse grupo, a maioria das pessoas tem ensino fundamental incompleto. A escolaridade reflete também na remuneração. O rendimento domiciliar mensal da maioria dos moradores do Plano Piloto, por exemplo, é de mais de 20 salários mínimos, valor pelo menos 6 vezes superior ao de um grupo familiar do Varjão, que varia entre R$ 1.908 e R$ 4.470. O estudo também revelou que 55,3% da população nasceu nas 31 regiões administrativas do DF. O governador Ibanez Rocha decidiu exonerar o diretor do Agarram, Gustavo Bernardes, e o superintendente da Regional de Saúde Central, Adriano Guimarães Ibiapina. O motivo seria um boicote que estaria ocorrendo à gestão dele. Este é o segundo afastamento de um diretor de hospital do DF em 2 semanas. No último dia 8, Ibanez exonerou o chefe do Hospital Regional de Braslândia depois de médicos da unidade serem filmados descansando em uma sala enquanto pacientes aguardavam atendimento. E o Grupo Bandeirantes de Comunicação foi homenageado na noite desta terça-feira durante a entrega do Prêmio Café Brasil de Jornalismo. A reportagem Brasil, Barão Mundial do Café, da Band News FM de Belo Horizonte, foi a vencedora na categoria Rádio. A noite foi marcada por homenagens na 2ª edição do Prêmio Café Brasil de Jornalismo. O apresentador do Band Cidade, chefe de jornalismo da rádio Band News FM Brasília, Rodrigo Orengo, representou o Grupo Bandeirantes ao receber a placa do Mérito Café Brasil pela campanha Somos Agro. O Café Brasil é concedido à Band pelo desenvolvimento e pela implantação da campanha Somos Agro. Não é possível você fazer uma reunião de família ou uma reunião com seu amigo sem tomar uma taça de café. Mas muitas vezes as pessoas não sabem realmente como se produz esse café. Então o prêmio veio exatamente para dizer isso.
E mostrar também que no passado nós tínhamos uma concorrência muito grande com cafés produzidos na América Central, principalmente quando se produzia café também na Colômbia. Hoje nós estamos mostrando para o consumidor que nosso café tem mais qualidade do que o café colombiano. Durante o evento ainda foram premiados jornalistas nas categorias TV, impresso, internet e rádio, da qual a Band News FM de Belo Horizonte foi a grande vencedora com a matéria Brasil, Barão Mundial do Café. Foi uma forma de homenagear essas pessoas que fazem o café brasileiro, não só os produtores, mas as pessoas que ficam ali na lida do dia a dia da panha, as pessoas que negociam com o mercado externo, as pessoas que trabalham em pesquisa, né, tantas entidades e organizações que trabalham em pesquisa. Então foi uma forma de reunir isso tudo. Eu trouxe um pouco do histórico do café no mundo, como ele chegou ao Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo e também é reconhecido pelo grão de alta qualidade. O prêmio destacou justamente a importância do café para o país e o mundo. Para nós é muito importante essa visibilidade que vocês conseguem colocar e essa maneira, repito, isenta, né, de trazer para todos, para toda a sociedade, o que é feito por esses produtores, especificamente os produtores de café. Parabéns aos nossos colegas da Band News FM. Olha, após mobilização de moradores, a Justiça do DF suspendeu derrubadas de árvores na 208 Sul. As informações com Cláudio Marcos aqui, direto do estúdio da Band News FM. Cláudio, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você também. É isso, essa derrubada que é numa área particular, ali vai ser montado, ali criado um estabelecimento comercial. Só que essa derrubada acabou mobilizando ali os moradores da quadra. Eles reclamavam que as árvores estavam sendo derrubadas ali, árvores que tinham 30, 40 anos ali, que estavam naquela região. Então eles acionaram a justiça e conseguiram uma decisão liminar. Então, por enquanto, essa derrubada está suspensa por ordem da justiça. Os moradores reclamaram que não tinham sido comunicados também sobre essa derrubada, reclamaram dessa medida, né, que poderia ter sido evitada mesmo com a implantação de um comércio ali naquela região. E também reclamaram que com o início da derrubada ficou ali restos de árvore, restos de material foi deixado para trás pela empresa, não foi feita a devida limpeza. Então agora os moradores seguem mobilizados, vamos saber se essa decisão da justiça vai permanecer, mas fato é que os moradores da quadra estão mobilizados e por eles essa derrubada não continua, viu, Carol? Tá bom, vamos acompanhar. Cláudio, obrigada, boa noite para você. A goiaba é uma das frutas mais produzidas no Distrito Federal e em 2019 pode ter a melhor safra dos últimos 10 anos. Em média, o comércio do produto movimenta mais de 220 milhões de reais por ano. Veja. As famílias japonesas que migraram para o DF foram as pioneiras na produção de goiaba em Brasilândia, o que acabou influenciando pessoas da região a aderirem ao plantio da fruta. O produtor Soji começou a plantação ainda na década de 80. A goiaba é um produto que a gente pode monitorar praticamente o ano todo, né? E fora o que eu utilizo era para comercializar e fabricar as polpas da goiaba também. A expectativa para esse ano é que a safra seja a maior dos últimos 10 anos. A expectativa para um resultado positivo da colheita nem sempre significa mais dinheiro no caixa. Isso é o que diz o empresário. Em termos de preço, não foi muito compensatório para o produtor, porque com muita produção o preço ficou relaxado. Então, acho que o ideal é que tenha uma safra normal e que possa atender a produtividade e compensar com o preço do mercado. Apesar disso, a Emater prevê que a plantação de pés de goiaba vai aquecer o mercado. A chuva dos últimos meses e o fim do racionamento de água contribuíram para este resultado. Nas safras 2016 e 2017, teve uma expectativa aí de 9 mil toneladas. Então, fechando esse ano aí em torno de uma expectativa de 12 mil toneladas da fruta. Em média, o comércio da fruta movimenta 223 milhões de reais por ano. Também é fonte de renda para cerca de 90 produtores rurais de Brasilândia. Fechamos uma área de 318 hectares. Dá para imaginar que são 318 empregos diretos
com a goiaba. Uma pessoa consegue conduzir aí 1 hectare de goiaba. E no período de colheita a gente tem um incremento de mais 2 pessoas, então são quase mais 700 pessoas trabalhando diretamente na colheita. A goiaba é um dos maiores destaques da cidade. Só perde para o morango em número de produtores e em popularidade. Mas quem tem no DNA o cultivo da fruta revela que a goiaba tem um diferencial, o custo-benefício. Trazer uma nova perspectiva de transformação do que a goiaba pode oferecer, como a polpa, a geleia, as tortas, né? A seguir, o Brasil vai perder a certificação de país livre do sarampo. A gente volta já já.